Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estudantes para concurso público de todo o Brasil. Eu sou Paulo Lacerda, professor de AFO. Estou aqui no Estúdio Aulas para passar para vocês nesse vídeo, nessa aula, vídeo, no último aulão de AFO de 2017 para vocês, Estou honrado, por ser escolhido pelo Estúdio Aulas para encerrar esses aulões de 2017, esses aulões que são super importantes. Muita gente fica desdenhando, aulão, tem muita coisa importante que você consegue aprender ou rememorar e aí você consegue lembrar na hora da prova. Uma, duas questões ali em cada aulão que você participa e é com grande prazer que eu estou aqui para te ajudar nesta e, claro, nas próximas empreitadas para concurso público. Lembrando que nós estamos em época de Réveillon, Então, champanhe para vocês, feliz ano novo, feliz 2018, muita saúde para você, para sua família e, claro, que você não desista de passar para concurso. Pessoal, estudar para concurso é muito complexo e você desistindo, não tem ninguém que possa te ajudar. Então, faz-se necessário que você persista, que você continue essa empreitada. Já já vai chegar a sua hora de você alcançar o teu sonhado cargo. E claro, no futuro, alcançar novos cargos, novos ares, novos conhecimentos. Eu tenho um grande prazer de dar aula para concurso, porque eu consigo, por meio da aula, passar para os alunos a real situação do nosso país em verdades absolutas. E aí você tem o seu discernimento para fazer todas as suas análises e, claro, seguir o seu caminho, inclusive no voto, Ano que vem, nós sabemos que é ano de eleição, então faz necessário você colocar na mesa da sua família, inclusive, informações para a gente votar sempre melhor, já que nossa disciplina está muito íntima das questões governamentais. Tudo bem, pessoal? AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Tenho certeza que você adora essa matéria fofa. É uma fofura de matéria essa aí, Eu pergunto para vocês, pessoal, vocês estão aqui, eu estou aqui no chat, Você pode mandar perguntas para mim, inclusive, informações, elogios, mais não, estou brincando, Você pode mandar sua crítica, sobre a nossa disciplina, sobre a aula também, fica à vontade. Pode responder aí que a gente vai estar junto aqui nesses 50 minutos, uma hora, para passar as informações, inclusive muitas novidades para 2018. Estou aqui com Sandrinha Alves, o Linderval Francisco, a Cláudia Furlan. Então tem muita gente aí participando do nosso aulão, fazendo já perguntas, Então vem com a gente. Coloca também, pessoal, de onde vocês são, tá? Se vocês são de Brasília, que é a cidade que eu estou agora, e qualquer lugar do Brasil, do mundo, das galáxias, fique à vontade, tudo bem? Pessoal, administração financeira e orçamentária, A administração financeira e orçamentária cuida do orçamento governamental e das finanças do governo, passando informações e criando informações para que o governo tenha o melhor comportamento perante as finanças. O Brasil é um país ótimo para dar aula, porque variavelmente os governantes, desde a esfera mais do topo da pirâmide até mais para baixo, eles costumam fazer manobras, fazer malabarismos fiscais, por exemplo, e isso é um prato cheio para a gente dar aula, Porque são exemplos claros, evidentes do que a gente está falando em sala, claro, consolidando e massificando aquele conceito que a gente está ensinando para vocês, tudo bem? Então a nossa disciplina, ela cuida do seu dinheiro. Você tomou café da manhã hoje? Você almoçou? Você comprou aquele presentinho para agradar a sua mãe, o seu pai, os seus amigos? Toda vez que você compra, consome, adquire patrimônio e renda, você vai pagar tributo, pessoal. E esses tributos passam pelo crivo estatal e são devolvidos para a sociedade. E essa devolução, essa entrada e saída deve ser eficiente, deve ser transparente, deve ser, enfim, respeitando todos os princípios legais, normativos e doutrinários para que haja a melhor aplicação do recurso público. Então, em síntese, o governo, a nossa disciplina lida com o governo estudando a entrada, a manipulação e a saída desse dinheiro para a devolução da sociedade. Então, o policial que nos protege, o médico que está no hospital que nos atende, a estrada que está bem sinalizada, a merenda escolar para os nossos estudantes, tudo isso vem do orçamento. Então tem que ser bem planejado, orçamentado, para que tenha uma melhor
aplicação, uma maior eficiência na aplicação. É tudo que nós queremos desses nossos governantes. Então vamos começar a nossa aula, pessoal. Olho na tela para a gente começar a nossa aula. Olha só, nós vamos falar do orçamento-programa, tá? Que foi instituído a partir da edição da Lei 4.320. Guarde essa lei, pessoal. Tem bancas que costumam cobrar, até mesmo para evitar recursos, como o CESP, por exemplo, que já é a banca do nosso concurso STM. O orçamento-programa se materializa por meio das chamadas leis orçamentárias. Quantas leis orçamentárias nós temos à conta da Constituição Brasileira de 88? A primeira lei ela é chamada de Plano Plurianual, o famoso PPA. A segunda lei ela é chamada de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. E a última lei é a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Pessoal, o PPA ele é conhecido como uma lei mais abstrata. É uma lei mais subjetiva, que orienta toda a relação que se tem com a LDO e com a LOA, como fosse um gerente da empresa aí. Essa abstração e essa subjetividade vão ser repassadas para a nossa LOA, mas eu preciso ter uma lei que faça esse link, né? Esse elo, essa ligação entre o PPA e a LOA. Então a nossa LDO se transforma numa lei preparatória. É por meio dela que o governo prepara o orçamento, estipula valores, etc., para que a gente chegue na Lei Orçamentária Anual, que é uma lei mais objetiva. Ela não é abstrata, ela é concreta. É uma lei chamada Lei de Meios, porque é a lei mais próxima do cidadão. Alguns autores chamam de Orçamento Geral da União. A gente vai sempre dar exemplo da União para ficar mais concreto o nosso debate, tá? Então, tá aí. Essa pirâmide, né, de construção faz-se a conta da nossa Constituição Brasileira, que editou essas 3 leis orçamentárias a partir do artigo 165, tá? Existe uma pirâmide, pessoal, de importância. Eu costumo chamar de pirâmide de importância. É o que a gente chama de pirâmide material. É a pirâmide da matéria, do assunto, né? Sempre no topo da pirâmide, o PPA. Na área intermediária, nós temos a nossa LDO, como lei preparatória. E, por fim, a nossa LOA, que é a lei da base, a lei de meios, né, que a gente chama. É uma lei mais perto do cidadão, inclusive, né? Se a gente fosse colocar o cidadão estaria aqui abaixo, recebendo as informações e tudo que a LOA deve suplementar. Então, numa relação de níveis, né, podemos chamar o seguinte, que mais para cima a gente tem mais planos e menos orçamento estricto sensu. Já quando a gente vai para baixo, a gente pode dizer que os planos, eles diminuem, mas eles não somem. A LOA também é uma lei de planejamento, mas a gente pode chamar que a LOA é uma lei muito mais voltada para orçamento. Então, numa relação de nível, né, mais para cima, ou seja, mais para o PPA, é muito mais plano do que orçamento, e para a LOA é muito mais orçamento do que plano. Por isso que alguns autores chamam a Lei Orçamentária Anual de lei stricto sensu, é uma lei orçamentária stricto sensu, tudo bem? Esse foi o nosso primeiro detalhe, a primeira informação para a sua prova. Não esqueçam essa pirâmide de importância. Essa pirâmide, ela se materializa por questões materiais. Não é uma pirâmide formal. As leis orçamentárias são leis ordinárias. Então, falando formalmente, não existe hierarquia entre as leis orçamentárias. Agora, falando do seu conteúdo, uma mandar na outra, então a gente fala no sistema ou no sentido material. Então, materialmente, existe uma hierarquia entre elas. Você conhece tudo sobre essas leis, pessoal? Né? Olha como é fácil, de forma sintética e com qualidade, você aprender, memorizar todas as informações possíveis e imagináveis em uma tabela. A gente vai colocar tudo em uma tabela, tudo que cabe a essas 3 leis orçamentárias, obviamente, não levando em consideração aspectos doutrinários, porque isso aí seria pauta para próximo aulão. Por exemplo, nós temos aqui as 3 leis orçamentárias. O que a gente precisa saber para a prova? É um plano. Todas as leis são planos, a gente viu que são planos. Agora, o PPA é um plano,
estratégico. A LDO é um plano tático e a LOA é um plano operacional, materializando aquela pirâmide, né, que a gente falou, ó, né? Na parte de cima é a parte estratégica, na parte intermediária é a parte tática e a parte de baixo é a parte operacional. É o ETO, tá? Não esquece, é o ETO. Qual é o nível deles? O nível do PPA é de médio prazo. Já a nossa LDO e a LOA são de curto prazo. Apesar da LOA, a LDO ser um pouquinho maior do que a LOA, mas ela é menor do que o PPA. Então a gente fala que as duas são de curto prazo. Atenção especial ao fato do PPA ser de médio prazo, hein? Proposta, pessoal, vocês estão aí no chat, vocês estão aí ao vivo comigo. A proposta do PPA será feita sempre uma vez por mandato presencial. Atenção especial, sempre no primeiro ano de mandato, que é o ano da posse, tá? Que é o ano da posse do governante, tá? Já a nossa LDO e nossa LOA são propostas todos os anos em datas específicas. O envio do PPA pelo Presidente da República ao Congresso será sempre até 31 de agosto. A LDO até 15/4. E a nossa LOA será dia 31 de agosto. Atenção especial, o PPA, o envio é até 31 de agosto, mas é apenas uma vez por mandato. Em que ano do mandato? No primeiro ano. Então isso causa uma confusão danada, hein? Cuidado, atenção especial a essas duas linhas aqui nesta coluna. Então podemos dizer, ó, que para a prova de concurso, o PPA e a nossa LOA têm prazos análogos, são prazos iguais, é até 31 de agosto. A diferença é que a LOA são todos os anos e o PPA é quadrienal, apenas uma vez a cada 4 anos. Devolução, que é o Congresso Nacional. Só um adendo, hein? Quem envia é o Presidente da República e quem devolve é o Congresso Nacional na esfera federal. A devolução será sempre dia 22 de dezembro. A LDO, 17 de julho, porque dia 18 eles entram em recesso. E a LOA, 22/12. Atenção especial ao fato do PPA e a nossa LOA terem prazos idênticos para a devolução. Cuidado na LDO, ela é a lei mais diferente, tá, pessoal? Principalmente nas datas. Então tá aqui as datas importantes para a sua prova, ó. Os envios, tá? E as devoluções. Atenção, a nossa LDO, já que ela tem é a única lei que tem prazo distinto das outras, porque o nosso PPA e a nossa caríssima LOA são prazos idênticos. A única diferença é que isso acontece, no caso do PPA, a cada 4 anos. Tudo bem? Esses prazos, pessoal, são aplicados exclusivamente à União, tá? Porque cada ente da federação é autônomo. Então, essa autonomia foi dada pela Constituição para que cada ente da federação estipule o seu prazo de acordo com as suas características. Por exemplo, vem aqui comigo, ó. Os prazos podem ser diferentes no caso da União, principalmente por questões geográficas. Tem estados no Brasil que são verdadeiros países, né? Por questões também demográficas, né? Questões de habitantes, se tem índio, se tem muito estrangeiro, né? Então, cada estado no Brasil, na verdade, é um país. Então, foi necessário criar essa liberdade para que cada ente tenha seus prazos. Agora, cuidado, quem envia é sempre o chefe do Poder Executivo. Quem recebe e devolve é sempre o Congresso Nacional. Há prazos, tem veto, tem sanção. Então, tirando as datas, a relação processual é igual para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Então fica essa dica aí. Voltemos à tela aí, ó. Olho na tela. Conteúdo básico do nosso PPA. O PPA tem um conteúdo básico de o dom, tá? Ou seja, o PPA tem um dom, pessoal. Que dom é esse? São as diretrizes, são os objetivos e são as metas, tá? Cuidado com as metas, pessoal, porque metas tem outras leis, tá? Mas diretrizes e objetivos só no PPA. Essas diretrizes e objetivos serão estabelecidas de forma regional, ou seja, será regionalizada, de acordo com a população daquela região. Então, vai-se mais, por exemplo, mais metas para um lugar e menos para outra pelo número de população. Essa regionalização será para as chamadas despesas de capital e outras delas decorrentes, tudo bem? E também
para as chamadas, os programas de duração continuada, os PDCs, são os programas do governo inseridos no PPA. Então, em síntese, lembre-se, o DOM são diretrizes, objetivos e metas, serão estabelecidas de forma regionalizada para atender às despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, os PDCs, tá? Vamos agora para a nossa LDO. É o medo, pessoal. Medo são o processo mnemônico para metas e prioridades, estabelecer a política das AFOFs, agências financeiras oficiais de fomento, dispor sobre tributos e orientar a elaboração da LOA. Orientar a LOA, que inclusive é o conteúdo mais nobre dela, né? Metas e prioridades, vamos falar daqui a pouco, mas eu quero chamar a atenção para vocês para estabelecer a política das AFOFs. AFOFs são agências financeiras oficiais de fomento. São aquelas agências que o Estado usa para intervir na economia, gerando incremento, até mesmo estanque, né? Ou seja, para a economia parar, por exemplo, né? Então essa é a característica das AFOFs. Essas agências são as mais conhecidas, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES. Esses bancos eles vão ter suas direções, seus vetores determinados por um LDO. Então, para que ramo, para que segmento o Banco do Brasil vai, por exemplo? Então, o Banco do Brasil vai para o agronegócio, por exemplo. A Caixa Econômica para a habitação e o BNDES vai para o empresariado. Então, veja, quem criou esse caminho para o Banco do Brasil investir o dinheiro do Tesouro, por exemplo, foi a LDO. Então, a LDO é tratada todos os anos para criar essas condições. E, por fim, os nossos tributos, pessoal. Tributos. Os tributos, eles são imposições estatais. O Estado impõe que a gente pague esses tributos. Tributos estes são divididos em impostos, os mais famosos, mas também tem as taxas e as contribuições, que para fins tributários são considerados tributos, tudo bem? Claro, o mais famoso são os impostos, mas as taxas e as contribuições são também bastante diluídas aí na economia. Pessoal, cuidado para a prova, ele sempre vai colocar a tarifa como um tributo. Tarifa não é tributo. Tarifa é uma receita ordinária, é uma receita originária, não advém de imposição, tudo bem? Aí fica a dica para vocês aí para a prova. Ó. Quais são as metas e prioridades estabelecidas na LDO que a nossa LOA vai trazer para o exercício seguinte? Ó. Quais são as metas e prioridades? Isso já foi cobrado em prova, tudo bem? Bom, crescimento do PIB para 2018, 2,5%. Há um número na economia, por exemplo, que a cada ponto do PIB, ou seja, a cada 1% do PIB, isso gera 900 mil empregos. Para você ter uma noção mais, vamos dizer assim, mais factível, né? Do que seria 1% de PIB ou 2,5%. Então, disse que na economia, os economistas falam que a cada 1% pode gerar 900 mil empregos. Alguns já chegaram a 1 milhão e 100, mas 900 mil, alguns autores falam que é gerado a cada percentual. Então, a cada percentual de PIB é um crescimento na economia e todo crescimento precisa de emprego e cada emprego desse. Lembrando que são metas e prioridades para 2018. Ninguém sabe se isso vai acontecer, tudo bem? Salário mínimo, 965, tá? Mas isso espera um decreto do presidente da República. O decreto vai dizer qual o valor exato, mas a LDO fala 965. A inflação para 2018, 4%. Lembrando que isso é para 2018, ninguém sabe ainda o que vai acontecer na prática. Taxa Selic, que é a taxa base da economia de juros, 8%, né? Hoje está em 7,5%. Dólar, R$ reais, né? Hoje está em média 3,80, uma variação para mais ou para menos. Então, coloca 2. Eu costumo dizer, pessoal, que esse dólar, ou seja, o câmbio, é das metas e prioridades a mais distante de acontecer. Porque dos indicadores que a gente está vendo e vai ver, o dólar, é o mais livre, né? O câmbio é flutuante. Então, ano que vem pode estar 7, como pode estar R$1, por exemplo. Então, isso aqui é muito relativo. É mais para o governo ter uma noção, um norte, por exemplo.
Resultado primário, aí onde eu quero chegar. Ó. Isso já foi cobrado em prova. Ó. O déficit é de 157 bilhões de reais estipulado na LDO e a LOA vai absorver esse déficit. Ou seja, ano que vem, o governo ele vai ter um percentual de receita primária menor do que a despesa primária. Olha que dado interessante. O governo estipula que vai ter 157 bilhões de reais a mais do que as receitas a serem arrecadadas. Ou seja, se o valor da receita é menor do que o valor da despesa, ou seja, há uma diferença, ano que vem o governo vai ter que aumentar essa receita. E aumentando essa receita vai ser por meio de operação de crédito, que eu sei que todo mundo tem dúvida aí com a operação de crédito. Então, para que serve a operação de crédito dentro da lei orçamentária anual? Ele vai entrar no lado das receitas, como receita de capital, chamada receita de capital, para custear aquele valor de despesa que está deficitário. Só que a operação de crédito, pessoal, é um nome esquisito para empréstimo. Se a gente for colocar aí no nosso dia a dia, são empréstimos. E todo empréstimo gera o quê? Juros, ou seja, mais endividamento. Então o governo, se ele não parar de fazer operações de crédito para sanar esse déficit, ou seja, parar de ter déficit, a gente só vai ter aumento da despesa pública no decorrer do tempo. E óbvio, este valor de operação de crédito gerando juros no futuro vai comprometer saúde, educação e etc. Então, faz necessário o governo ter atenção especial a esse déficit, que já está há 4 anos, pessoal. São 4 anos de déficit. Olha que dado interessante para uma redação de concurso, ó, né? Você que está fazendo aí uma prova que vai cair redação, né? Falar sobre esse déficit contínuo no Brasil, gerando déficits gerais e primários no nosso país, o que é um indicador péssimo para a nossa economia, tudo bem? Para você aprender melhor, vamos olhar aqui como é que funciona, tá? O governo, a cada ano, estipula um resultado primário, que pode ser superavitário, que é o ideal, né? Ou deficitário, como está em 2018. 2018 já está estabelecido, será deficitário. Como é que funciona, então? Nós temos aqui uma linha que sai de zero, né? Ou seja, para cá, para a esquerda, é negativo, né? Para cá, para a direita, é positivo. Se o governo estabelecesse para cá, para a direita, isso aqui seria um superávit. Qualquer valor que ele estabelecesse para a direita aqui na LDO, tudo bem? Se o governo, por um acaso, conseguisse um superávit maior do que ele estabeleceu, que é este aqui, ó, aí estaria ok. Ou seja, ele conseguiu mais superávit do que o superávit que ele pensava que ia conseguir. Agora, se ele conseguir menos, aí ele comete crime. Olha como é importante isso para a nossa matéria. Se ele estabeleceu um superávit, por exemplo, vamos colocar o mesmo número aqui, ó, 157 bilhões. Ó. Se ele estabeleceu um superávit de 157 bilhões e conseguiu mais do que isso, ok. Se conseguiu menos que isso, é crime. Então, é por isso que é importante estabelecer o superávit ou déficit, que a gente vai ver daqui a pouco, e alcançá-lo. Não fazer malabarismos fiscais, por exemplo. Tudo bem? Muitas das vezes, para não cometer crime, o que o governante faz? Ele manda uma lei ao Congresso, cria uma nova meta, né, superavitária nesse caso, para não cometer crime. Ó. Então, em vez de ele conseguir este superávit, ele diminui o superávit, no caso, para não cometer crime. Da mesma coisa é o outro lado. Ó. Então, o governo estabeleceu aqui um déficit de 157 bilhões, que é o que está na realidade agora. Se ele conseguir menos que isso, é ok. Olha como a matemática é engraçada aqui agora, né? Ó, ela casa certinho. Ó. No caso do superávit, que é positivo, ó, mais é que é ok. No caso do negativo, né, é menos que é ok. Ou seja, se ele conseguir menos déficit, é o melhor ainda. Menos déficit, menos despesa ou mais receita. O problema é se ele tiver mais déficit, ou seja, ele comete crime, porque ele infringiu o resultado primário, isso é atentar contra as leis orçamentárias. Então o que é que ele faz muitas das vezes? Ele aumenta o déficit no decorrer do ano, isso é péssimo, pessoal, porque não causa segurança jurídica no mercado e etc. Né? Então, em vez de ele alcançar esse déficit de 157 bilhões, ou menos,
ele vai alcançar mais. Então, para não cometer crime, ele aumenta o déficit, mudando a LDO daquele exercício. Tudo bem? Então, essa mecânica é muito importante para você entender como funciona aquela velocidade do governo. Então, por exemplo, se ele estipulou um déficit de 157 bilhões, tá? E ele fez uma economia pesada mesmo, e conseguiu menos déficit, significa que neste ano, até nos próximos, ele pode aumentar a despesa. Um exemplo, tá? Agora, se ele conseguiu mais déficit, ou seja, pior ainda, né? O esforço na economia não foi tão importante, então ele tende a diminuir a despesa. Ó. Ele tende a diminuir a despesa. Ou seja, menos concurso público, menos obras, enfim, o governo vai ter que restringir a aplicação do recurso público. Então é muito importante você, até como cidadão, conhecer essa mecânica para você, na hora até do voto, você ter noção de quem você vai votar. Tudo bem? Beleza! Voltemos aqui à nossa tabelinha. Tá vendo como essa tabelinha é muito legal, muito bacana para você aprender? Agora vamos lá para o conteúdo da LOA, pessoal, que é o FIS. O que é o FIS? FIS, processo mnemônico para representar o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Esses três orçamentos, quando se encontram na LOA, a gente chama princípio da unidade, ou, para muitos autores, totalidade. Atenção à totalidade. Ó. O CESP gosta muito de usar a palavra totalidade, que para fins de prova é sinônimo de unidade. Tudo bem? Vamos conhecer como é que funciona esse orçamento, pessoal? Para 2018, está estipulado o quê? Ó? Uma LOA no valor de 3,6 trilhões de reais. Eu falei 3,6 trilhões de reais. É muito dinheiro. Dá para comprar presente para a família? Dá, não dá não? Esses 3,6 trilhões de reais serão distribuídos em três orçamentos. Quais sejam? O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. É o famoso FIS. Tá? O FIS é a distribuição desses 3,6 trilhões. Aí você vai dizer assim, qual o valor para cada um? Importantíssimo. Para o orçamento fiscal, nós temos 2,8 trilhões. Tudo bem? Esses valores já caíram em prova, hein, pessoal? Lembrando que essa LOA aqui, ó, é a LOA 2018 já, hein, que já foi aprovada. Já está na mão do presidente para sanção ou veto, tudo bem? O orçamento de Seguridade Social, ele tem um valor de receita de 667 bilhões, tá? E de despesa, um valor de 997 bilhões. Vocês vão já saber de onde vem esse valor para suplementar esse déficit do orçamento da Seguridade Social. Mas antes, vamos lá no orçamento fiscal, pessoal. O orçamento fiscal, ele é dividido em três áreas, vamos chamar assim. A primeira área é a área que realmente é a natural, que é a área da manutenção da máquina pública. A máquina pública vai ser mantida, né? O dinheiro vai ser aplicado na manutenção dessa máquina pública. Por exemplo, educação, a educação. Por exemplo, defesa nacional, exército, marinha, aeronáutica. Por exemplo, regulação. Por exemplo, manter a justiça brasileira, inclusive vocês, servidores, daqui a pouco, né? Bom, você pode dizer assim, mas esses 2,8 trilhões vão ser enviados para educação, defesa, regulação, justiça, ou seja, a manutenção da máquina da sociedade brasileira. Não é bem assim, pessoal. Há um desvio, há um malabarismo, há uma manobra dentro desse valor para custear duas coisas que não deveriam existir, ou, se existissem, deveriam ser mais amenizadas. Olha só, deste valor da manutenção da máquina, nós temos um valor de 1,7 trilhão para aplicação direta na manutenção da máquina, com adendo que eu vou falar já. Ou seja, esse valor vai ser menor ainda. Então, peraí, Paulo Lacerda, são 2,8 trilhões para o orçamento fiscal.
Deste valor, só 1,7 vai para a manutenção da máquina? Sim. Por quê? Outro valor vai para o refinanciamento da dívida pública, que é uma dívida contraída há décadas no nosso país, há décadas, desde o século passado. Este valor está orçado, pessoal, em 1,1 trilhão de reais. Olha só, 1,1 trilhão. Quer dizer, dos 2,8 trilhões, 1,1 trilhão vai para refinanciar a dívida. É como se você, vem aqui comigo, ó, é como se você tivesse R$ 2.800 para manter sua casa, só que R$ 1.100 já está destinado a pagar, por exemplo, cartões de crédito de meses anteriores que você não conseguiu pagar. Então, aquele mês que você ganhou R$ 2.800, você vai destinar 1,1, ou seja, R$ 1.100, para pagar coisas de anos anteriores, de meses anteriores, que para aquele mês não vai gerar nada para você. Então são dívidas, são refinanciamentos. E pior, pessoal, voltando aqui à tela, olha só, atenção especial a essa dica. Ó. Esse refinanciamento pode acontecer não pelo pagamento, pode acontecer com a chamada rolagem da dívida, que é pior ainda. Ó. O governo, então, ele não paga esse 1,1 e emite títulos da dívida. Ó. Emite títulos. Esses títulos vão ser revendidos àqueles credores que vão exigir no futuro mais o quê? Mais juros, mais dinheiro, etc. Isso aqui, pessoal, inclusive o valor caiu na prova do STJ. Como você está fazendo prova para o STM, ó, tá ali no mesmo nível. Ó. Qual era um dos valores estipulados no orçamento fiscal? Era para refinanciar a dívida, que na época que caiu, que foi 2015, estava em 946 bilhões. De 2015 para cá, subimos aí alguns bilhões de reais, tudo bem? E vem agora a cereja do nosso bolo aqui, ó, que é justamente sanar o déficit da Seguridade Social. Então, o déficit da Seguridade Social é o outro motivo, ó, sanar o déficit da Seguridade Social, ou seja, 290 bilhões que deveriam ir para educação, defesa, regulação e justiça serão desviados, tudo dentro da lei, tá, pessoal? O desvio não é no sentido pejorativo. Serão desviados para cobrir o déficit da Seguridade Social. Então, esses 290 bilhões vão entrar como receita, mas não é uma receita nova dos contribuintes. É um desvio do orçamento fiscal para manter a Seguridade. Aí, nós vamos ter os 3 orçamentos da Seguridade Social sanados. Mas isso é um malabarismo. Ó, isso aqui não é nem uma pedalada fiscal, pessoal. Isso aqui é um bicicletário, para você ter ideia. Tirar o dinheiro do orçamento fiscal para sanar alguma coisa não serve de nada, né? Porque, na verdade, eu estou tirando da educação, por exemplo. Ó, o dinheiro que deveria ir para a educação, bolsa de estudo, universidades, por exemplo. Tudo bem? Vamos então agora à Seguridade Social, que aprendemos que é deficitária. O orçamento da Seguridade Social é dividido em previdência. O segundo, assistência. O exemplo de previdência são os famosos aposentados, né? Assistência, por exemplo, nós temos o Bolsa Família. E os dois são sociais, tá? Então, é previdência social, assistência social. E, claro, o orçamento da saúde, que é o orçamento do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, tá? Então, olha só para a sua prova de concurso. O déficit que é coberto pelo orçamento fiscal aqui não é o da Previdência stricto sensu, e sim da Seguridade Social inteira, que engloba Previdência, Assistência e Saúde. Ou seja, quando o orçamento ele é montado, não tem como cravar que a Previdência será deficitária. Por exemplo, esse déficit pode vir apenas da saúde, né? É muito raro isso, obviamente, mas pode vir. Então, atenção. Se você quiser citar numa prova, por exemplo, o déficit é da Seguridade Social e não da Previdência Social como um todo. Tudo bem, pessoal? Beleza. E, por fim, o orçamento de investimentos, que é o orçamento das chamadas empresas independentes. São as empresas independentes do Estado. São aquelas empresas às quais a União detém a maioria do capital social com direito a voto, seja direto ou diretamente, como, por exemplo,
o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica, os Correios, a Infraero, Serpro, né? E outras empresas do conjunto de independentes do Estado. Então o Estado aqui, pessoal, ele tem 50% mais uma ação que é pública. Então o Estado é dono dela, mas é dono dela de forma majoritária. Muitas das vezes essas empresas têm ações de outros entes da federação ou mesmo da iniciativa privada. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte aqui nessas independentes. Para a AFO, pessoal, não importa se é empresa pública ou sociedade de economia mista. Tanto faz, isso aqui não é um detalhe importante para cravar se elas estão no orçamento de investimento ou no orçamento fiscal. O que faz elas estarem no orçamento de investimento é o fato de oferirem lucro. Essas empresas elas oferem lucro, algumas nem tanto, né? Mas elas estão aí para oferir lucro. Então, como elas oferem lucro, elas só recebem dinheiro para investir e jamais para manter. Olha só a manutenção aqui, ó. A manutenção está lá em cima, tá? Ó. Então, quando falo em investir, eu sempre dou 3 exemplos clássicos para a prova. Primeiro são as obras, tá? A outra são os softwares, desenvolvimento e compra de softwares. E, por fim, os materiais permanentes, inclusive os hardwares, né? Que é a parte física da informática. Então, quando o governo ele faz uma obra, um software, ou faz um material permanente, compra um material permanente, aí esse dinheiro é investimento. E esse investimento vai para essas empresas. Qual o valor, então, destinado para elas? 68 bi. Mas como assim, Paulo Lacerda? É um valor muito pífio perante os 3,6 trilhões. Pessoal, é um valor muito pequeno, realmente, perante o todo. Mas por quê? Porque o governo atual, isso é muito importante também para a sua prova, o governo atual mostra políticas neoliberais. E o que é um neoliberalismo? É você pegar a máquina pública, aquilo que para os neoliberais não é Estado, como as independentes, essas empresas aqui, ó, que eu estou destacando para vocês, e vendê-las, concedê-las, né, diminuir de tamanho, extingui-las. Ora, se a cada ano essas empresas vão diminuir de tamanho, o valor enviado para elas também diminui. Para você ter ideia, por exemplo, ano passado era 90 bilhões. Então veja que caiu 22 bilhões de reais. É muito dinheiro, pessoal. Então, atenção especial para a sua prova. Essas empresas, a partir do momento que as empresas estatais independentes têm a redução de tamanho por vendas, privatizações, concessões, o Estado destina menos recursos para ela. Então, a política, pelo número enviado para essas empresas, fica cravado que a política do atual governo é uma política neoliberal, um termo bastante usado, inclusive lá na administração pública. Você está estudando administração pública, o neoliberalismo foi instituído no Brasil na década de 90, tudo bem? Voltemos ao texto. E por fim, pessoal, aí vem a questão da seguridade que a gente viu. Ó. Boa parte do recurso do orçamento fiscal cobre a Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social é dividido em Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Qual a grande característica desses orçamentos da Seguridade Social? É um orçamento de amparo, tá? O governo, em regra, não ganha muito dinheiro, ou não ganha dinheiro com atuações, em regra, nessa situação. Então, olha só, sobre a Previdência Social, exige contribuição direta? Sim, eu preciso contribuir para usufruir da Previdência, em regra. E há condições para uso? Sim. Por exemplo, a condição de uso e idade, ó, e tempo de contribuição. Já a assistência social exige contribuição direta? Não, pessoal, não exige. Ó. Qualquer pessoa, em regra, sem contribuir, pode ser usufrutário desse processo. Agora, precisa ter algumas condições para uso? Aí sim. Por exemplo, algumas condições de uso é valor remuneratório, ou seja, a remuneração dessa pessoa para usufruir de algum programa social. Aí vem a saúde. Vem a saúde. A saúde precisa de contribuição direta para usufruir de uma cirurgia pública, por exemplo? Não. Ó. Qualquer brasileiro pode ir no hospital hoje que vai ser atendido. Não sabe quando, né? Mas vai ser. E precisa de algumas condições de uso, por exemplo, precisa ter um ganho X, precisa ter uma idade X, precisa contribuir? Não. Ó.
Então, a saúde é a parte mais sensível da Seguridade Social, porque não existe contribuição direta, muito menos nenhuma condição para uso. Basta estar vivo que você pode ser vacinado, usufruir de serviços de saúde como um todo, tudo bem? Então isso é importante para a sua prova. Dos 3 orçamentos da Seguridade Social, apenas a saúde não exige nem condições para uso e muito menos contribuição direta. É um uso universal que a gente chama, né? Então por isso que o gasto é monumental, até porque os gastos de saúde são muito caros, né, pessoal? Então olha só como é bom conhecer, né? Ir para a prova com esse conhecimento. Não necessariamente isso cai em prova assim, tá? Como está aqui nesse quadro. Mas você entender da Previdência, entender por que faz parte da Seguridade, por que é um amparo estatal, por que não está no orçamento fiscal, porque o orçamento fiscal é da manutenção da máquina e a Seguridade Social não mantém máquina nenhuma. Então conhecer essas características vão te ajudar a dar um pontapé inicial importante e assim, embasado para você aprender coisas mais importantes que podem cair na sua prova. Tudo bem? Voltemos à tela, não terminamos ainda não, vamos lá. Continuando. A Emenda Constitucional número 95 de 2016 criou um novo regime fiscal do nosso país. Para quem? O teto para as despesas primárias. Essa emenda, olha, vai frequentar muitos concursos públicos daqui para frente, hein? Primárias são despesas correntes, salvo juros. Então, o que são despesas primárias? São todas as despesas correntes do Estado, salvo aquelas despesas consideradas como juros, até porque o resultado primário é para pagá-los, tá? Vamos lá, pessoal, como é que funciona a Emenda Constitucional 95 para sua prova? Olha só que dica importante, que dica maneira, marota para sua prova. Nós temos aqui o exercício X1, no exercício X1 encerrado, vamos ter o exercício X2 com a LOA em aprovação, esse exercício é encerrado, e temos o exercício X3 com as despesas primárias, mais a inflação do período, encerrando este ano. Aí cai na prova assim, ó. Qual o valor das despesas primárias, já que elas estão sob a égide dessa emenda? O valor da LOA do ano anterior será estipulado com base na despesa primária executada nesse exercício. Ou seja, qual o valor dessa despesa primária do exercício X3? Ela será igual ao do ano imediatamente anterior. Olha só. Então, se a despesa primária daqui foi no valor de R$100, pessoal, este valor que vai ser gasto em X3. Ou seja, o governo criou um regime no qual o valor das despesas primárias será igual ao do ano anterior. Mas você pensa assim, isso não vai crescer nada, não vai ter um acréscimo de nada? Aí onde entra o valor da inflação, lembrando que é um percentual. O valor da inflação, pessoal, é o único indicador que vai acrescentar algo. Ou seja, o valor da inflação é o valor que acrescentará aquilo da despesa primária. Ou seja, vamos imaginar que a inflação foi de 4%, tá? No período que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Olha, presta atenção, porque esse mapa aqui, ele é de suma importância para você entender essa emenda, que já está frequentando provas de concurso, né? Bom, se o valor é de R$100 aqui, ó, o valor da despesa primária de X2 vai ser igual ao de X3. Eu vou acrescer o quê? Eu vou acrescer R$4, né? 4% de R$100. Então, o valor da despesa primária para X3, dentro da lei orçamentária anual, será de R$104. Vamos apagar aqui, muito zero. R$104, ó. Então, lembre-se, o indicador que acresce o valor à despesa primária do ano anterior será a inflação do período. E essa inflação, pessoal, será medida em que período? Olha só como você tem que memorizar isso, ó. O período de apuração dessa inflação, que eu coloquei como sistema hipotético aqui, ó, 4%, vai de julho de um ano, no caso X1, a junho de X2, ó, a junho de X2. Esse aqui é o chamado período de apuração. E essa inflação, pessoal, será medida pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo,
que é um índice medido pelo IBGE. Atenção, ó, IBGE, IPCA, período de apuração, que vai ser usado nesta LOA aqui, ó, para o exercício seguinte, ou seja, que vai acrescer esse exercício. Mas peraí, se tem algo que acresce, que é a inflação, a despesa primária, não vai ter nada que decresça? Sim, ó, vai ter algo que decresce, tanto do valor primário como inflação, tanto faz, que é o valor de restos a pagar pagos, tá? Pessoal, é muita informação, você tem que memorizar tudo isso para a prova. Tem questões já cobrando isso aqui, apesar de ser de 2016. Então, como você viu, o mapa está pronto, né? Vamos lá. Despesa primária do exercício será igual à do ano anterior, acrescida da inflação do período, diminuindo o valor de resto a pagar pagos. Então, resto a pagar pagos entra como um decréscimo desse valor. Então, eu fiz aqui uma continha, não interagindo com a matemática, obviamente, mas só para você memorizar. Ó. DPC significa despesa primária corrente, né? Vou colocar aqui, ó, é a de X3, tá? É essa aqui, ó. Ela será igual a DPAA, que é a despesa primária do ano anterior, ou seja, de X2, que vai estar aqui nessa LOA de X2, mais IP, que é a inflação do período. A inflação do período que vai de X1 a X2, pegando de julho a junho, tá? Cuidado desse prazo, não é de janeiro a dezembro, não. Menos RPP. RPP que são os restos a pagar pagos, que foram inscritos em X2, mas são de X3. Ó. Eles vão ser pagos em X3, mas foram inscritos no ano anterior. Lembre-se, restos a pagar serão inscritos sempre no ano anterior, mas isso será ponta para o nosso próximo aulão, obviamente, restos a pagar. Tudo bem? Então tá aqui, ó, montadinho para vocês, tudo que você precisa para lembrar sobre esse regime fiscal, que é uma das coisas mais notórias no mundo, tá, gente? No mundo não tem nada igual. Nenhum ministro da Fazenda mundial editou algo parecido com esse teto dos gastos primários, tudo bem? Mais informações sobre essa tela. A emenda constitucional número 95. Mas antes, vamos aqui falar sobre o chat, pessoal. Vocês aí, tem o Flávio Santos, tem a Sandrinha Alves, Marcos Messias, tem a Nani Oliveira, Sandrinha, Tiago Silva de novo, Estela. Galera, coloca aí o nome de vocês, pessoal. Aliás, desculpa, coloca aí onde vocês estão, de que cidade, né? Estudam aonde, né? Enfim, qual a maior dificuldade de vocês. Perguntas também, né? A gente pode tirar algumas dúvidas aqui rápidas, né? Muita gente dizendo aí que tem dúvidas e tal. Isso é normal, né? Tá todo mundo aí do Brasil todo aí, né? Ó, tem gente aí da China, tem gente aí da Mesopotâmia, não, tô brincando, né? Obviamente, né? Sergipe, Japão, Manaus. Cara, Manaus, que louco, né? Inclusive lá tem fuso, né? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Nayara Souza de Jesus. Galera, eu fico lisonjeado. Vocês aí, Curitiba, Moreno, Pernambuco, Lusiana. Não, gente, peraí, eu tô até emocionado. Tô lisonjeado. Vocês aí do Brasil todo. Niterói, conheço Niterói, Serrinha, Igarapé, Minas Gerais, Bahia. Muito legal, gente. Mais de 100 pessoas ao vivo, né? Nossa, eu tô emocionado. Teresina, isso, 17 horas em Manaus, né? Tem um fuso, né? A Prova AFO, esse é o canal, hein? Lago Norte, Terra Boa aí, aqui no DF, Brasília. Rondônia, nossa, Rondônia também tem fuso. Marina Lima, Paraíba, minha terra, João Pessoa linda. Muito obrigado, pessoal, vocês são demais. Vocês estão aí nessa empreitada para concurso público. Eu que agradeço todos vocês aí estarem do outro lado aí, tentando aprender mais um pouquinho dessa disciplina que faz a diferença. Na última prova do STM, por exemplo, foram 12 questões de AFO, pessoal. 12 questões, é muita questão, vale a pena você se dedicar para aprender. E claro, ninguém aqui está esperando que todos acertem as 12 questões, se por acaso caírem a mesma quantidade. Mas acertando 10, 11, isso vai ser ótimo. Claro, não errando as outras, né? Então isso vai ser ótimo, pessoal. E claro, gabaritando é o nosso ideal, né? A gente está lutando para isso. Mas se você acertar 10,
11 questões, né, 9 até ali, e não errando as outras, deixando em branco, não chutando, você vai ter um grande diferencial, ora, haja vista, é peso 2 em prova de concurso. Tudo bem? Vamos voltar ao texto, pessoal, para a gente encerrar nosso aulão com chave de ouro. A emenda constitucional número 95 de 2016 é aplicada apenas à União, ou seja, os outros entes estão livres, não precisam seguir essa regra. Período total de aplicação dessa emenda por 20 anos, o que foi bastante criticado. Uma emenda constitucional com prazo para acabar, isso é meio complicado. Revisão, período de revisão após 10 anos, então só em 2026. E o prazo total 2036. Então só em 2036 que a gente não vai ter mais essa emenda funcionando. E a despesa primária, despesas primárias fora do teto, ou seja, são as despesas primárias que o governo pode gastar que não estão sob a égide dessa emenda constitucional. Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições. Dica, 2018 nós teremos eleições e quase 95% do que o governo gasta com eleição é despesa primária. É gasto com manutenção de aparelhos, gasto com comida, gastos com, enfim, gastos com a eleição como um todo. E isso está fora do teto, pode gastar à vontade. Fundos constitucionais, as transferências constitucionais para outros entes. Vocês estão aí em todo o Brasil, aí, ó, Manaus, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né? Tem gente até de fora do Brasil aí, ó. Então esse pessoal aí do Brasil todo recebe fundos constitucionais. E esses fundos também estão fora. Abarcadas a conta de créditos extraordinários, ó, muito cobrado em prova crédito extraordinário, que são utilizados para situações de urgência e imprevisibilidade. Então, tudo que for imprevisível e urgente pode ser gasto, despesa primária, que está fora do teto. E, por fim, aumento de capital de empresas independentes. Então, eu posso aumentar o capital de empresas independentes, que se considerar como despesa primária, vai ser considerado fora do teto, pode gastar à vontade. Então, essas despesas aqui, ó, são despesas primárias que estão fora da asa, né, da emenda constitucional número 95. Tudo bem, pessoal? Beleza. Voltemos aqui à nossa tabela. Olha como a nossa tabela, você vai copiar essa tabela, tá, pessoal? Você vai copiar essa tabela, vai tirar uma foto, tá, dessa tabela, vai mandar aí na sua região para aquele pessoal que faz faz tanto tempo, né, que eu até esqueci o nome hoje é tudo digital, né, tudo online, tudo smartphone, né, você vai fazer vamos dizer assim, vai transformar a foto, né, em foto física, né, então você vai fazer a transformação dessa foto digital em foto física e vai mandar fazer um pôster, colocar no seu quarto para você acordar de manhã e já ver isso aí. Entendeu? Antes de escovar os dentes, você já vai e já vê essa tabelinha para você memorizar a nossa matéria. Olha só de novo, olha na tela para você ver. Ó. Olha na tela. A vigência do PPA, 4 anos. Vigência do PPA, ele vai do segundo ano de mandato daquele mandatário, que é o ano seguinte ao da proposta, que é o dia 1º de janeiro, até o primeiro ano do sucessor, que é o dia 31/12. Então ele vai do segundo ano de mandato até o primeiro ano do sucessor dele, tudo bem? No caso da LDO, pessoal, ela tem no mínimo 12 meses. Então ela pode ter 13 meses, pode ter 14 meses, 15 meses. Então uma coisa que aqui você não precisa se preocupar, tá, gente? Isso aqui não cai em prova, é muito difícil, é muito raro cair isso em prova, tá? E no caso da LOA, é um ano civil. O FIS, que é o conteúdo da lei, funciona por um ano civil. Ano civil esse que é igual ao exercício financeiro, está na lei 4.320 de 64. Muito legal. Olha aí a nossa tabelinha já montadinha, com nossos intervalos, né? Para a gente falar uma coisa a mais, mas a tabela é essa. Essa tabela, tira foto, manda para a empresa aí da sua cidade, para revelar, veio a palavra agora, revelar, e faz um pôster, pessoal, e coloca na parede do seu quarto, entendeu? Na hora que você acordar, você já vê que aí você não vai ter a chance de errar em prova de concurso, tudo bem? Vamos então ao treino, pessoal? Olha só. O projeto de lei do PPA da União deve ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro de cada mandato do chefe do Poder Executivo, ou seja, até 31 de agosto.
para a sanção, ou seja, devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, que é até 22/12. Esse prazo não é obrigatório para os demais entes da federação. Resposta correta. Lembre-se, os prazos de envio e devolução são obrigatórios apenas para a União, pessoal. Os outros entes, eles têm autonomia de determinar quais são os seus prazos. 2. A LDO compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas com capital inicial pertencentes à União, ou seja, direta ou indiretamente. Mas a questão está certa? Não, pessoal, não é a LDO que tem os 3 orçamentos dentro dele, e sim a nossa LOA. Então a LDO está falsa. Isso aqui foi de graça, né? Só com esse aulão aí você já consegue responder essa questão. O orçamento-programa apresenta uma classificação funcional programática, em que as despesas são divididas do maior para o menor grau de agregação em função, programa, subprograma, projeto e atividade. Aqui vai uma dica super esperta para a sua prova. A LOA, ela é dividida por esfera, que é o FIS, tá? É o FIS. Essa esfera será dividida em institucional. A institucional será dividida em funcional. A funcional será dividida em programática. E a programática será dividida em econômica, tá? A funcional e programática é aquelas que são exigidas no orçamento programa. Só que tem um erro, porque função, tudo bem, ele não discriminou, mas programa, ele falou que era dividido em subprograma, projeto, atividade. Não, programa, ele é dividido em projeto, atividade e operações especiais. Lembrando que operações especiais não se encontram no PPA, e sim só na LOA, tá? Então, programa, não existe subprograma, pessoal. Então, a resposta está falsa no subprograma por conta desse... Está falsa por conta do subprograma. Quarta questão. O orçamento é popularmente chamado de lei de meios, né? Porque seu objetivo principal é discriminar em sua tabela e anexos quais os meios que o governo deve utilizar para atingir seus fins. Pessoal, isso aqui está falso, pessoal. O objetivo principal central da LOA é dizer quais são os meios? Não, esses meios é chamado orçamento tradicional. O orçamento tradicional busca os meios. Não é mais meios, e sim os fins, que é o nosso orçamento-programa. Então, o objetivo central é discriminar em suas tabelas e anexos os fins. Os meios são irrelevantes. Eu quero os fins, ou seja, o resultado, o impacto do que vai ser feito, tá? O grau de mudança no chamado status quo, que é o estado atual das coisas. Então, os meios se tornam irrelevantes. Por isso que a resposta é falsa, pessoal. Olha a questão que eu falei para vocês, ó. Essa questão é de 2017, ó, novinha em folha do CESP. Só que ela é de alternativa, mas é CESP. A PEC 55, opa, aqui um erro do CESP, ó, não é 55, é 95, tá, gente? Que limita por 20 anos os gastos públicos, foi aprovada pelos senadores e promulgado pelo Congresso Nacional, porque a emenda não tem sanção ou veto, tá, gente? De acordo com seu texto, o teto para 2017, primeiro ano de vigência da emenda, será definido com base na despesa primária paga em 2016, certo? Incluindo os restos a pagar. Cuidado no incluindo, ó, dá a entender que é somando, é incluindo no sentido de diminuir, pessoal, tá? Com a correção de 7,2, lembrando que isso já foi, tá? Porque nós estamos já para 2018. Correspondente à inflação prevista para 2016. A partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, medido pelo IBGE. O regime valerá para os orçamentos fiscal e seguridade social e para todos os órgãos e poderes da República. Faltou ele falar aqui que é da União. Então veja até que o CESP ele está, né, patinando em algumas coisas, né? Internet com adaptações. Com relação às funções do orçamento público e a sua evolução ao longo do tempo, a emenda constitucional número 95, lembrando que isso aqui foi um erro do CESP, tá? É 95 para sua prova, cumpre finalidade essencialmente de
planejar, controle político, um controle econômico ou controle do desempenho, pessoal? Claro que a resposta é o controle econômico. É o que a gente chama de neoliberalismo, que é aquilo que defende as contas públicas à frente da questão social. Ou seja, mais vale ter as contas públicas em dia, no azul, do que ter a questão social sanada ou mesmo amparada, por exemplo. Então, o neoliberalismo tem como grande característica o aprimoramento e a preocupação com as contas do governo. Criando um teto, ele vai se preocupar menos, porque quem infringir o teto vai cometer um crime por 20 anos, pessoal. Então, a resposta certa é um controle econômico. Tudo bem? Então, assim, pessoal, com muita dor no coração, que eu queria ficar aqui muito mais tempo ajudando vocês nessa empreitada, mas eu tenho certeza que eu ajudei um pouquinho, mas ajudei vocês nessa empreitada para concurso público, por meio desse aulão, nossa disciplina, que é muito importante para a sua prova, ocupa bastante espaço, né, no edital aí, tanto para analista como para técnico, então eu fico feliz em ajudar vocês aqui praticamente nesse fim de ano, né, nesse último aulão do ano aqui do Grupo Estúdio Aulas, e avisando para vocês que ano que vem eu estarei de volta literalmente ao Estúdio Aulas, gravando cursos atualizadíssimos, com a novidade de PDF, então vocês vão ter a aula, mais o PDF, que o PDF ajuda demais a complementar a aula teórica online. Então nós vamos ter LRF, nós vamos ter AFO, nós vamos ter Administração Pública, Administração de Materiais, tanto teoria como exercício, e mais o PDF, que é para você ter acesso aí no material, fazer os ajustes, fazer aí as correções, analisar, anotar coisas no material da nossa aula teórica, por exemplo. Então é com muito prazer que em 2018 a gente está voltando aí com tudo, né? Vai ser o ano dos concursos, vão ter muitos concursos aí, claro, esperemos que 2019, 2020 também seja um ano, além de ter bastante concurso, seja anos melhores para o nosso país, anos com mais tolerância, anos com mais amor, né, entre as famílias, entre as pessoas, que o diálogo prevaleça perante a intolerância dessas pessoas que estão aí, de certo modo, ajudando a piorar a situação do nosso país, deveria dar exemplo, mas não está dando exemplo. Então, eu costumo muito passar essa mensagem para vocês, uma mensagem de amor, né, que você tenha muito amor e, claro, dedicação total aos estudos, não só para concurso você vai, você passa, daqui a pouco você toma posse, mas que você faça uma faculdade, que você faça uma pós-graduação, porque cada vez que você estuda, cada vez que você lê um livro, cada vez que você entra na faculdade, cada vez que você faz um trabalho acadêmico, isso melhora o nosso país. Cada estudante estudando de verdade mesmo é uma melhora para o nosso país. Então o estudo é o segredo para melhorar o nosso país, né? Fora da educação, não há salvação. Então, para vocês, pessoal, um champanhe aí, que eu comprei por 5 mil reais, ó, só para vocês. Ó. Olha o preço desse champanhe, 5 mil reais, especial para você. Claro que não foi esse preço, né, pessoal? Foi 4 mil reais, né? Não, tô zoando, né? Então, para vocês, pessoal, opa! Foi demais, né? Para vocês aí, ó, quase que eu estourei o estúdio inteiro, né? Mas valeu, né? A surpresa aí do champanhe para vocês, comemorando 2018, com todo o amor, todo o carinho, para vocês de todo o Brasil. Fiquei muito feliz em participar dessa sua empreitada. Espero que em 2018 eu ajude mais ainda nessa sua empreitada e aí você consiga ter o seu almejado concurso público. Tudo bem, pessoal? Desejo um 2018 cheio de saúde, felicidades, desejo muita sorte, muita perseverança também para você passar nestes e em outros concursos aí. Tudo bem, pessoal? Então fico por aqui, desejo tudo de bom para você em 2018 e espero revê-los nos nossos cursos aqui no Estúdio Aulas. Eu e o Grupo Estúdio Aulas desejamos tudo de bom para vocês. Até 2018!